abençoado esta noite, né? Louvado seja Deus. E o livro de Abacuque, o profeta Abacuque. Profeta Abacuque, no capítulo 3, né? O último capítulo do profeta Abacuque é considerado um profeta entre os profetas menores, né? E ele possui 3 capítulos. A oração de Abacuque no capítulo 3, uma palavra muitíssimo conhecida, né? A oração do profeta Abacuque fala sobre Ginote. Ele começa assim, ó: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. É o que todos nós devemos fazer, né? Temer a Deus. O temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então nós devemos não ter medo de Deus, mas sentir temor de Deus, né? É o nosso Criador. Diz assim a palavra: ó Senhor, a tua obra no meio dos anos notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Deus veio a Temã, e o santo do monte a Porã, e a sua glória cobriu os céus e encheu a terra de seu louvor, e o seu resplendor era como luz, raios brilhantes que saíam da sua mão. Ali estava o esconderijo da sua força. Diante dele ia a peste dos raios de fogo e dos seus pés. Parou e mediu a terra, olhou, separou a oração dos montes perpétuos, e foram esmoaçados os outeiros eternos, e curvaram. O andar eterno é seu. Aqui no versículo 12, né? Vamos pular alguns versículos, porque aqui eu quero ler até o versículo 19. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Esse é o nosso Deus. Tu saíste para o salvamento do seu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, e cobrindo os fundamentos até ao pescoço. Tu abriste os seus próprios cajados, a cabeça dos seus guerreiros, e eles cometeram tempestuosos, como espalhassem, alegravam-se, como que estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchastes pelo mar, pela massa de grandes, né? Aqui ele está orando e está exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador. E o versículo 16: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu o dia da angústia, quando ele vier com o povo que nos destruirá. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. Olha que palavra maravilhosa, né? O Senhor está, o profeta Abacuque está orando aqui, e está exaltando e glorificando o nome do Senhor. É o que nós devemos fazer constantemente: adorar e glorificar o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todos sempre. Ele cobre os céus, ele cobre a terra, o mar, né? Ele é o Todo-Poderoso,
que pode todas as coisas. Talvez você esteja aí, né, no silêncio de Deus, né, não está ouvindo a voz de Deus, não está sentindo a presença de Deus. Parece que está um silêncio total, né, na presença do Senhor. Mas comece a exaltar e glorificar o nome do Senhor. Louvores ao Senhor você pode oferecer, né? Você pode oferecer um hino de adoração ao Senhor, e Ele responderá com certeza. E Ele diz aqui ao profeta: portanto, ainda que a figueira não floresça, Ele quer dizer assim, que ainda que as coisas sejam difíceis, ainda que você não tenha conseguido nada, talvez você tenha orado, pedindo ao Senhor alguma coisa, e esse algo não aconteceu. Portanto, foi a vontade de Deus e livramento de Deus também, porque está escrito no livro de Romanos: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que esperam pelos seus benefícios. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor, nosso Deus, Ele é o presente, o passado e o futuro. Entrega tudo nas mãos do Senhor, os seus problemas, né? A sua falta de alimentação, a sua falta de emprego. Entrega tudo ao Senhor, porque no tempo certo Ele vos dará a vitória. Ele diz: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto do seu vide, e nem o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas nos currais, e não haja vaca, né? Ou seja, é um tempo de fome, é um tempo difícil, é o tempo da escassez, né? Todavia, mesmo nesse tempo difíceis, nossa, irmã, eu tenho vontade de só chorar e não engrandecer o nome do Senhor. Imagine você no meio de uma luta, no meio de uma dificuldade, engrandecendo o nome daquele que vive e reina para todo sempre, daquele que sabe de todas as coisas e que nada aos olhos dele é encoberto, né? Não, imagine você nessa fase, nessa dificuldade, adorando e glorificando o nome do Senhor. Como que é difícil! Mas se você começar, você vai sentir o prazer de estar na presença de Deus e adorar o nome do Senhor. E no versículo 19 ele diz: Jeová, o Senhor, é a minha força. Ele é a nossa força, né? Às vezes nós estamos num problema tão difícil, nós não conseguimos um patamar de retidão, né? Controlar até mesmo as nossas emoções, né? Mas Ele é a nossa força. O salmista Davi, no Salmo 46, ele diz: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia, né? Nós não devemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tenha certeza daquilo que você acredita, tenha certeza na fé, tenha fé no nosso Criador, o Deus que foi, que é, que era e que será. É o passado, o presente e o futuro. É o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, é o todo-poderoso. Então, acima dele não existe ninguém. O diabo, sim, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele tem poder, né, para aqueles que dão lugar a ele. Mas o poder dele é limitado. E o poder de Deus não tem limite. Para ele, nada é impossível. Então, Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará dos meus pés como os pés das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, né? Então, o Senhor é a minha força, e me fará andar, né,
sobre as minhas alturas, Ele fará você caminhar, Ele fará você triunfar no meio da batalha, no meio da luta. Lembra do rei Josafá? Que ele ali vinha uma grande multidão, né, contra o povo, ali para destruir o povo. Era muita gente e Josafá ficou temeroso, ficou com medo. Ele ficou com medo, a luta era grande, a batalha era assim, certeza, né, pelos olhos carnais, que era a derrota na certa. Mas Josafá foi até Deus, falou com Deus, né, acreditou, e o Senhor, Ele usou de misericórdia. Ele disse: apenas louvai, que nessa batalha não é sua. Essa guerra que você, esse momento que você está vivendo, essa luta que você está passando, não é sua, é do Senhor. Então, entrega tudo nas mãos do Senhor, confia nele e você verá o que ele pode fazer. Não, mas não tem mais jeito, tudo está perdido, já foi o resultado, já aconteceu. Mas Deus pode virar um cativeiro. Deus é poderoso para transformar essa situação. Deus é poderoso para mudar essa situação. Confia totalmente no Senhor. Ele é poderoso para isso. Para Ele não existe impossível. Ele é o Deus do impossível. Mesmo que, ainda que floresça, que você esteja numa dificuldade, ainda que você esteja... que não haja, né, fruto na vide, né, se alegra no Senhor, confia no Senhor. Então, Josafá ali convocou o povo para um jejum, para uma oração, né, orar, jejuar é muito bom, muito maravilhoso. E aí ele convidou o povo para jejuar e orar. E o povo jejuou e orou e glorificou o nome do Senhor. E o Senhor disse: apenas louvar, né? Eles louvaram ao Senhor. Venceram a batalha como? Adorando e glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. É assim que Deus faz, né? Para Ele não existe impossível, né? Aí o Senhor, ali no Salmo 46, versículo 5 diz: Deus está no meio dela, não será abalada. Aqui, ó. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, né? Então, o Senhor até diz aqui no Salmo 46, um outro versículo, acho que, se não me engano, 10, ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E esse aquietai-vos, no meio de aquietai-vos, você pode colocar um louvor, uma adoração, né? E glorificar o nome do Senhor e esperar com paciência no Senhor, e Ele vos concederá o que deseja o seu coração. Espera, pois, no Senhor. O profeta Abacuque aqui, ele foi muito sucinto em dizer, né, que todavia me alegrarei no Senhor e exaltarei do Deus da minha salvação. É um grande exemplo para nós, né, nos nossos dias. E nós sabemos aí que tudo que está acontecendo no mundo, tudo está prometendo, que parece que, se você olhar o noticiário, não tem notícias boas. Nós não temos expectativas de melhoras na nossa sociedade, né? Nós não temos expectativa de um governo bom, de umas pessoas, os parlamentares, que ordena a casa e que faz algo de bom para o povo, né? Nossa expectativa é negativa, mas o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Então vamos louvar, vamos engrandecer o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é Deus, e para Ele e sobre Ele são todas as coisas, né? Maior é
né, lembra daquela passagem bíblica em que o profeta ele diz: maior é o que está conosco do que o que está no mundo, né? Maior é o que está conosco do que o que está com ele. Então Deus é maior, né? Porque muitas vezes as pessoas diminuem o poder de Deus, mas nós sabemos que para ele nada é impossível. Deus é o Deus do impossível, né? Ele tudo pode, ele tudo executa por nós. Amém? Que Deus abençoe, que a palavra do Senhor venha nos fortalecer, a palavra do Senhor venha nos fortalecer e nos dar vitória. Amém? Glória a Deus. E o programa Miss Portinari continua.